para Deus nos abençoar. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas e o nosso coração diante de Ti. Pedimos a Tua graça sobre nós, Pai, porque sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso, meu Deus, as coisas que ficaram lá fora, os problemas, as dificuldades, tudo aquilo, ó Deus, que tem nos tirado a paz, o sono, a tranquilidade, que o Senhor neste momento, ó Deus, possa centrar o nosso coração, os nossos olhos, a nossa vida em Ti, a fim, ó Deus, de nós sermos nutridos pela Tua Palavra. Por isso, ó Deus, eu peço a Ti, nos ajude, perdoe os nossos pecados e que tudo o que for ser feito aqui nessa noite seja feito para a glória do Teu nome. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então, nessa noite nós trataremos o capítulo 7 da nossa confissão de fé e falaremos sobre o pacto de Deus. É um tema muito importante, muito relevante para nós entendermos a respeito desse assunto, porque ele vai trazer uma cosmovisão, quando nós lermos a Bíblia, de uma maneira mais clara. Às vezes as pessoas leem a Bíblia e não sabem ao certo qual é o assunto central das Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse pacto de Deus, mostrando para nós para onde a Bíblia aponta, do começo ao fim. E isso então vai trazer uma clareza muito grande quando você estiver meditando na sua casa, na Bíblia, lendo a Bíblia, durante os cultos, nas pregações, você vai entender, o teu entendimento, a tua visão vai ficar mais clara com relação às Escrituras Sagradas. Então nós primeiramente precisamos de entender que na Bíblia, existem 3 pactos principais. Primeiro, o pacto, nós chamamos Pacto da Redenção, que foi feito entre a Trindade na eternidade. Desde a eternidade, Deus já decidiu salvar o homem, pois Ele sabia da queda do homem. Então, na eternidade, o Pai planejou a redenção do homem. Ele então enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus então realizou a redenção na cruz. E agora o Espírito Santo, ele aplica a redenção no homem. Então, no pacto da redenção que foi feito pela Trindade, Deus planeja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica esse pacto, essa salvação no homem. Mas a Bíblia fala também de um segundo pacto, chamado Pacto das Obras, que foi uma aliança que Deus fez com Adão antes da queda. E o terceiro pacto, que é o Pacto da Graça, que foram as alianças feitas após a queda. Charles Spurgeon, ele diz assim: a doutrina do pacto, que é o que nós vamos estudar hoje, está na raiz de toda a verdadeira teologia. Já foi dito que aquele que entende bem a distinção entre o pacto das obras e o pacto da graça é um mestre em divindade. Então, entender sobre esses 2 pactos e a distinção se torna um mestre em divindade. Estou convencido de que a maioria dos erros que os homens cometem sobre as doutrinas da Escritura são baseados em erros fundamentais no que diz respeito aos pactos da lei e aos pactos da graça. Então, Charles Spurgeon, ele diz que entendermos a respeito do pacto é muito importante, porque se nós não compreendermos, provavelmente nós vamos cair em vários erros com relação a esse tema na interpretação da Bíblia. Então, no capítulo 7, parágrafo 1,
da nossa confissão de fé diz assim: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência, por ser ele o Criador, elas jamais poderiam alcançar o dom da vida, senão por alguma condescendência, ou seja, por alguma benevolência, alguma misericórdia voluntária da parte de Deus. E isto ele se agradou em expressar por meio de um pacto com o homem. Então, o primeiro pacto que Deus faz com o homem é chamado aliança das obras ou pacto das obras. Pacto e aliança é a mesma coisa. Então Deus ele faz um pacto de obras. E é o primeiro acordo feito entre Deus e o homem. Deus estabeleceu a aliança das obras com Adão. Em Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui inicia-se o que nós chamamos de pacto das obras, ou aliança das obras, que é a primeira aliança que nós vemos na Bíblia entre Deus e o homem. Deus então estabeleceu uma ordem ao homem, e essa ordem deveria ser cumprida, para que então ele tivesse vida. Se ele não cumprisse, certamente ele morreria. O pacto das obras, embora prove a bondade e a generosidade de Deus, é uma aliança inteiramente condicional. É condicionada à obediência do homem. Ela traria recompensas em caso de obediência. O homem teria vida, vida para sempre, vida eterna. Mas maldições em caso de desobediência. É por isso que é chamado pacto das obras, porque envolve a obra do homem. Isso tudo é antes da queda, é o que nós estamos falando. Antes do homem cair no pecado, Deus faz um pacto das obras, a qual esse pacto, ele chama o homem à obediência. Se o homem obedecer a Deus, ele receberia a vida eterna. Se ele desobedecesse a Deus, ele receberia a punição pela sua desobediência, que seriam as maldições, a morte. Essa aliança das obras, o pacto de obras, demonstra o que deve ser feito pelo homem para alcançar a vida eterna. Então, o que o homem tem que fazer para alcançar a vida eterna, de acordo com o pacto das obras? Ele deve obedecer a Deus de uma forma perfeita. Deus falou: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele deveria ter uma obediência perfeita a Deus, sem a menor transgressão. Ele não poderia falhar nessa ordem. Era dessa forma que o homem alcançaria a vida eterna. Então, como o homem faz para alcançar a vida eterna? Você quer ser salvo, o que você precisa de fazer? Obedecer perfeitamente à lei de Deus. É exatamente isso que faz parte do pacto das obras, a obediência perfeita a Deus, sem nenhuma transgressão, ou seja, sem nenhum erro ou pecado. Adão ele foi criado com um fim, e esse fim era a vida eterna. A árvore da vida no jardim do Éden representava a recompensa prometida ao homem. Deus prometeu a recompensa da vida eterna, e a árvore da vida representava essa recompensa. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representava a condição para se conseguir essa recompensa. Deveria ser guardada. Nós então chamamos esse período antes da queda de período de inocência, que
que deveria levar à vida eterna de período de provação. Então, antes da queda, nós chamamos o período do quê? De inocência, porque ainda não havia o pecado. O homem não tinha pecado, por isso era o período de inocência. E esse período era o período de provação, porque o homem estava sendo provado por Deus. Se ele fosse aprovado, ele receberia a vida eterna. Se ele fosse reprovado, ele receberia a condenação, a morte. Pela obediência, Adão deveria selar o mundo na justiça e ser ele mesmo confirmado na vida eterna. Então, nesse pacto das obras, Adão deveria ter obedecido e selado o mundo na justiça, e ser ele mesmo, o próprio Adão, confirmado na vida eterna. Mas o que acontece? Adão, ele peca, ele desobedece ao mandamento de Deus. Então, no parágrafo 2, a confissão de fé diz assim: tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei, por causa de sua queda no pecado, o Senhor teve por bem estabelecer o pacto da graça. Então, o que acontece então com Adão? Em Gênesis 2, 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que acontece? Adão, ele come. Então, a morte, ela entra nesse mundo. Em Gálatas 3:10, Paulo diz assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É a mesma coisa que aconteceu com Adão. Porque todos estão debaixo da maldição. Porque da mesma forma que Adão não conseguiu obedecer perfeitamente, nós também, nenhum homem consegue obedecer perfeitamente à lei de Deus. Então todos agora estão debaixo da mesma maldição que Adão esteve. Em Romanos 3, 20 e 21 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então Paulo diz assim: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porque ninguém pode ser salvo por aquilo que faz, porque ninguém consegue permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você consegue obedecer perfeitamente à lei de Deus? Não, porque a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Então, se você falar que consegue obedecer, você já está pecando, porque a Bíblia fala que você não consegue ser perfeito, porque todos pecaram. E se todos nós pecamos, visto que para ser salvo nós devemos obedecer perfeitamente à lei de Deus, que era o que Deus havia exigido de Adão e exige de todos os homens para serem salvos, e nós não conseguimos obedecer à lei de Deus, o mandamento, o que acontece? Ninguém então pode ser justificado por nada do que vier a fazer. Então a lei, o que ela faz? A lei, ela mostra para nós que nós temos pecado, e não que nós podemos nos salvar por meio de praticar a lei, e sim que todos são pecadores. Então, quando nós lemos a lei, a palavra de Deus, por mais que nós queremos ser obedientes ao Senhor,
nós temos ter o entendimento que a palavra de Deus, ela está nos conduzindo a uma outra pessoa, e não a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. É exatamente isso que Paulo ele quer nos ensinar. Uma vez que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, porque todos pecaram, ao lermos a lei, o que nós vamos perceber ao lermos os mandamentos? Que nós somos pecadores. Mas agora, sem a lei, ou seja, pela graça, vai se manifestar a justiça de Deus, ou se manifestou na cruz de Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, agora a graça do Senhor, ela é o que? Testemunhada pelo que a lei diz, a lei mostra, a lei aponta para a graça, o pacto da graça. Os profetas apontam para o pacto da graça. Uma vez que todos morreram espiritualmente, porque todos pecaram, e que ninguém consegue obedecer toda a lei para praticá-la. Então, na teologia pactual, que é o que nós estamos estudando hoje, vê a Escritura nos termos do divino propósito eterno e de seu desenrolar no tempo e na história em termos do pacto de obras, que é a aliança feita com Adão antes da queda, e do pacto de graça, que são as alianças feitas após a queda, revelados na Escritura. Então, o que nós vamos ver dentro do plano, do propósito eterno divino? Nós temos na história o desenrolar. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que durante a história, a leitura da Bíblia, ela vai nos mostrar o quê? Ali o primeiro pacto feito com Adão, que é o pacto das obras de obediência, e depois, no desenrolar da história, nós vamos ver o pacto da graça, que são as alianças feitas após a queda, que são revelados na Escritura. Então, os vários pactos subordinados e progressivos no Antigo Testamento, que foi o pacto feito com Adão depois da queda, Deus faz um outro pacto, pacto feito com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi, são chamados de alianças da promessa, lá em Efésios 2:12. E elas apontavam para uma aliança superior, chamada a nova aliança, feita por meio de Cristo, que é a realização e consumação da aliança da graça. Então a Bíblia, ela é uma única história. Não são várias histórias, mas uma única história, que mostra o quê? Que todos são pecadores e que agora Deus, Ele por graça, decide salvar esses pecadores. E a forma em que Deus ele vai salvar os pecadores, as alianças que são feitas ao longo da história, que são as alianças feitas com Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi, eram alianças que apontavam para Cristo. É por isso que quando nós lemos a Bíblia não é sobre nós. A Bíblia ela não é sobre cura, a Bíblia não é sobre expulsão de demônios, a Bíblia ela não é sobre prosperidade, como ficar rico, como vencer pelo poder da palavra. A Bíblia não é sobre o homem, a Bíblia é sobre Cristo. Homens pecadores, desobedientes a Deus, mortos em seus pecados, que agora Deus, ele dentro de um pacto de graça, feito por meio da sua graça até nós, ele vai fazer esse pacto com os homens. E esse pacto ele vai se desenrolar ao longo de toda a história. Mas ao ponto de agora ele apontar plenamente para a obra perfeita de Cristo. Então, quando nós lemos sobre Noé, sobre Adão, ou a obediência de Noé, ou quando Deus ele chama Abraão, quando Deus faz também o propósito com Moisés, quando Deus faz também a aliança com Davi, essas alianças não apontam para o homem, não é para eles, apontavam para Cristo. Porque somente por meio de Cristo o homem poderia então ser salvo. A Bíblia não é sobre Moisés,
Não é sobre Adão, não é sobre Davi, não é sobre Abraão, não é sobre Noé. Apesar de terem as histórias deles que nós podemos ter muitos ensinamentos, mas todas essas alianças, elas apontavam para um destino final, a cruz de Cristo. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não focamos na pessoa de Noé, nós focamos naquilo que Noé apontava, que era para Cristo. Quando nós olhamos para Abraão, nós não focamos na pessoa de Abraão, mas naquilo que Abraão apontava, para Cristo. Moisés, para Cristo. Davi, para Cristo. Dentro desse entendimento, todas as coisas, todas as alianças e promessas apontavam para Cristo. E em Cristo, ele realiza e consome a aliança de uma forma perfeita. Ele faz e realiza perfeitamente a aliança da graça. Olha o que diz em Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Jesus havia já falado com eles. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, a lei de Moisés, ela aponta para Cristo. Os profetas apontam para Cristo. Os salmos apontam para Cristo. Quando Jesus disse isso, cumprisse tudo o que de mim lá está escrito, o que acontece com os discípulos? Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, quando nós entendemos que tudo aponta para Cristo, o nosso entendimento com relação à Bíblia fica claro. Porque agora nós estamos entendendo que tudo aquilo que está escrito na Bíblia é para nos conduzir à salvação por meio de Cristo. E quando eles ouviram isso, aquilo, pronto, deu um clique neles. É a mesma coisa quando nós ouvimos o Evangelho da forma correta. Nós sempre tentávamos nos salvar de algum jeito, fazer algumas coisas, fazer obras, e buscar, até o momento em que deu aquele clique e falou: opa, peraí, é Jesus. É a mesma coisa que acontece. Tudo aponta para Cristo. Então, quando nós lemos a lei de Moisés, nós não lemos a lei com o intuito principal de obedecer tudo o que está escrito, mas sim de enxergar que nós não conseguimos obedecer, por mais que desejamos obedecer a Deus. Sendo assim, isso nos aponta para a cruz de Cristo, para a obra perfeita de Cristo. Toda a Bíblia, ela tem apenas um assunto primordial, principal: Jesus Cristo, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo. E essa teologia vai mostrar isso para nós. Então, no pacto agora da graça, Deus oferece gratuitamente a pecadores a vida e salvação por Jesus Cristo, requerendo-lhes a fé nele para que sejam salvos. No primeiro pacto das obras, Deus requeria o quê? A obediência. Eles tinham que obedecer para terem a vida eterna. E agora, no pacto da graça, é oferecido o quê? De forma gratuita a salvação por meio de Jesus Cristo. Romanos 8,3 diz assim: porquanto o que fora impossível à lei não poderia salvar ninguém, uma vez que ninguém consegue cumprir a lei com perfeição, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que era impossível além de nos salvar, o Filho nos salvou. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Evangelho, que é o Evangelho?
homens pecadores, debaixo da ira e condenação eterna de Deus, podemos ser salvos apenas pela obra do Senhor Jesus Cristo. Quem crer, não há obras, quem crer será salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus oferece no pacto da graça a salvação gratuitamente aos pecadores. Quem crer, quem crer, quem crer. E prometendo então dar o Espírito Santo a todos os que estão destinados para a vida eterna, para lhes dar a vontade e a capacidade de crer. Olha o que diz em Ezequiel 36. 26 e 27. Olha o que Deus então ele vai fazer. Você vê que no primeiro pacto era exigido que Adão fizesse, que Adão obedecesse, que Adão continuasse lá firme e tudo mais. Mas olha agora no pacto da graça, já não depende mais de nós, uma vez que todos estão mortos. Mas agora Deus é quem fará. Deus então diz: dar-vos-ei um novo coração. Você fala, não foram nós que conquistamos o novo coração, mas foi Deus quem dará um novo coração. Porém dentro de vós o Espírito novo. É Deus quem colocará em nós um Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. É Deus quem vai tirar o coração de pedra. Darei um coração de carne. É Deus quem dará um coração de carne. Porém dentro de vós o meu Espírito, é Deus quem colocará em nós o Espírito dele. E fareis, ele que fará, que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então agora nós já vemos a diferença. Ele agora muda a nossa vida, salva a nossa vida para nós obedecê-los. Antes era exigido a obediência dele, de Adão. Agora, quando o homem cai, agora pelo pacto da graça, agora Deus vai até o homem e muda o coração do homem. João 6, 44 e 45 diz assim: ninguém pode vir a mim, Jesus dizendo, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Então aqui Jesus fala o que para nós? Que ninguém pode ir até Ele se o Pai não o conduzir. Agora já não depende mais da obra humana, do esforço humano, mas agora depende totalmente da graça de Deus. Tudo o que acontece em nossa vida vem por meio da graça de Deus até nós. No parágrafo 3 diz assim: este pacto da graça, ele está revelado no Evangelho. Primeiramente na promessa feita a Adão, de salvação pelo descendente da mulher. Então, quando Adão ele cai do pecado, no pecado, o que acontece? Deus faz um pacto chamado Pacto da Graça, que é o pacto feito com Adão em Gênesis 3:15, depois da queda. O que Deus fala para ele? Porém, inimizade entre ti e a mulher, serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça. Cristo esmagou a cabeça da serpente, de Satanás, na cruz, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente machuca Jesus naquela cruz, mas na cruz, Jesus mata, esmaga a cabeça da serpente. Então, em Gênesis 3:15, é a primeira promessa feita por Deus após a queda do homem, que é uma promessa feita pelo pacto da graça. É pela graça, porque já não será mais Adão, e sim o descendente.
a qual esmagará a cabeça da serpente. Então a teologia pactual dos pactos sustenta que Deus sempre lidou com o homem em um relacionamento pactual, com pactos, com alianças, a partir de um princípio de representação e imputação, isto é, tanto em Adão ou em Cristo, que é a teologia federal, que nós já estudamos semana passada. Adão, ele era o representante da humanidade. Então, Adão, como representante da humanidade, sobre ele estava a responsabilidade. Se ele obedecesse, todos compartilhariam da sua obediência. Uma vez que Adão pecou, o pecado de Adão agora passa a estar em todos os homens. É o que nós chamamos de pecado original na teologia, que é o pecado cometido por Adão. Todos os homens, por causa de Adão, já nascem pecadores. Nós não pecamos para nos tornar pecadores. Nós já nascemos pecadores. É por isso que todos nós pecamos. Porque nós recebemos a imputação do pecado de Adão como nosso representante. Agora, Cristo, ele como o segundo Adão, ele também agora é o nosso representante. E aqueles que estão em Cristo agora, eles têm então a vida eterna. Porque agora em Cristo foram imputados sobre nós a justiça dele. Assim como em Adão é colocado em nós o pecado de Adão, assim em Cristo nós recebemos a justiça dele sobre nós. Então nós estávamos em Adão por natureza. Todos nós nascemos com o pecado de Adão. Hoje, nós que cremos, estamos em Cristo pela graça. O que você fez para ser salvo? O que você fez para merecer algo de Deus? Absolutamente nada. Deus nos chamou por meio da graça. Então sempre houve e sempre haverá apenas um método de salvação e um relacionamento correto com Deus, que é através da fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Então sempre existiu, durante toda a história, somente um método, um meio de salvação. A salvação durante toda a história foi sempre por meio da fé em Jesus Cristo. Quando Deus faz a promessa, lá no início, em Gênesis 3, apontava o quê? Para o Messias, para aquele que viria salvar o homem. Então, desde o início dessa promessa, parte a fé de todos os homens, daqueles que creem. Então, sempre houve o mesmo método de salvação, a fé. Os crentes do Antigo Testamento aguardavam a cruz com expectativa. Então, como eles eram salvos no Antigo Testamento? Eles sabiam da promessa e eles então tinham fé, acreditavam, criam que a promessa de Deus se cumpriria um dia. Então, eles tinham fé na promessa. E nós, do Novo Testamento, como nós somos salvos? Da mesma forma, olhando agora para o passado, para a cruz. No início, ninguém viu Jesus na cruz, no Antigo Testamento. Ninguém viu que Jesus foi crucificado. Eles criam e aguardavam pela promessa. Então eles olhavam para o futuro para serem salvos. Hoje, nenhum de nós vimos com os nossos olhos Jesus crucificado. É por isso que nós também somos salvos pela fé. Ao invés de olharmos para o futuro, nós hoje olhamos para o passado, para aquilo que aconteceu, para a cruz de Cristo. No Antigo Testamento, eles olhavam para o futuro para serem salvos. Nós hoje, para sermos salvos, nós olhamos para o passado, para a cruz consumada do Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação, ela sempre foi a mesma, por meio da fé.
nós temos fé na obra que Jesus fez, eles tinham fé na obra que Jesus faria. Então, nunca houve salvação através do sacrifício de animais ou por obras da lei, nunca. Os sacrifícios de animais foram todos típicos, não eficazes, e apontavam profeticamente para a cruz. Somente o sangue derramado do Senhor Jesus poderia, pode ou retirará o pecado. Então, o meio de salvação durante a história foi sempre o mesmo: pela fé. No Antigo Testamento, pela fé no Messias que viria. O Novo Testamento, pela fé no Messias que veio. Depois, por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação fosse manifestada no Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o que o autor de Hebreus nos fala? Havendo Deus outrora, antes, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, durante a história, nós temos o que? Etapas sucessivas da revelação de Deus. Quando nós começamos a ler o Antigo Testamento, nós vemos que ali começa a mostrar revelações a respeito do Messias que viria. Então, há ali sucessivas revelações, até o momento em que Jesus Cristo vem, que é a revelação final para todos nós. Então, antes, Deus falava de várias formas no Antigo Testamento. Ele falava profetas, pais e tudo mais. Até o momento em que o Filho veio. Porque tudo apontava para o Filho. Então o Filho é a revelação final de toda a Escritura. Então o pacto da graça, ele está fundamentado na eterna aliança, que é o que nós chamamos lá no começo, de pacto da redenção, que havia entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Então, desde o início, Deus já havia fundamentado, antes da fundação do mundo, o pacto da redenção. Deus sabia que o homem ele não iria permanecer fiel a ele. Então, desde antes, Deus já havia feito o pacto entre a Trindade, o Pai e o Filho. É o que diz em 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, a salvação, quando Ele nos chamou, nos salvou, não foi segundo as nossas obras, Paulo diz a Timóteo, mas foi como? A determinação e graça de Deus. Foi Deus, pela sua própria vontade e graça, que Ele nos deu a salvação desde os tempos eternos. Então, quando é manifestado a nossa salvação nos dias de nossa vida aqui neste mundo, essa salvação, ela iniciou lá na eternidade, com o pacto entre o Pai e o Filho. Desde a eternidade, eles já decidiram salvar homens pecadores. Quando se manifesta em nós e nós somos salvos, é o cumprimento desse pacto da graça que está fundamentado na aliança eterna de Deus aos homens. Em Tito 1:1-3 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, daqueles que Deus escolheu, e o pleno conhecimento
da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Quando Deus prometeu? Antes dos tempos eternos e em tempos devidos, ou seja, nos nossos dias, nos dias de cada um que estavam vivendo neste mundo, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada pelo mandato de Deus nosso Senhor. Então o pacto da graça, ela é fundamentada numa aliança eterna de Deus. Desde a eternidade, Deus decidiu salvar um povo. E pelo pacto da graça, ao sermos salvos, revela o quê? O pacto da redenção, feito na eternidade entre o Pai e o Filho. Então, é somente pela graça deste pacto que os descendentes de Adão são salvos, obtêm vida e uma bendita imortalidade, pois o homem é agora totalmente incapaz de ser aceito diante de Deus nos mesmos termos que Adão vivia antes da queda, ainda em seu estado de inocência. É o que diz em Romanos 4. Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, se ele fez algo para merecer a salvação, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Mas o que diz as Escrituras? Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que Paulo diz? Que se Abraão tivesse sido salvo pelas suas obras, ele deveria, o próprio Abraão, receber glória. Eu cheguei ao céu porque eu fiz boas obras, ele receberia glória. Mas o que Paulo diz? Não foi assim que aconteceu. Como Abraão foi salvo? Apenas creu quando Deus falou. E ele, ao ter fé em Deus, foi suficiente para ele ser salvo. É por isso que nós chamamos do pacto de graça. Ele não fez nada para merecer. Se nós olharmos a história de Abraão, ele era idólatra, ele adorava outros deuses, a família dele adorava outros deuses. Ele não estava lá na santidade buscando a Deus, ele estava na idolatria, adorando outros deuses. Deus chega a Abraão, Deus se revela a Abraão, Abraão creu em Deus devido a isso, crê em Deus, e isso foi suficiente para ele ser salvo, para receber a justiça de Cristo sobre a sua vida. Em Atos 4,12 diz o quê? Não há salvação em nenhum outro, não existe salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que a Bíblia não é sobre Maria, não é sobre os santos, não é sobre Abraão, não é sobre Moisés, a Bíblia é sobre Cristo. É por isso que Paulo diz que não há salvação em nenhum outro, porque o único que nos salvou por graça foi Cristo, quando ele morre naquela cruz pelos nossos pecados. Nenhuma outra pessoa conseguiu cumprir perfeitamente toda a lei, somente Cristo. Nenhum outro foi para a cruz carregar os nossos pecados, somente Cristo. Nenhum outro ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Todos continuam nos seus túmulos, diferente de Cristo. É por isso que Paulo diz: só Ele pode nos salvar. João 8,56 diz assim, Jesus falando: vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Jesus está falando o quê? Que Abraão, no seu tempo, na época de Abraão já contemplou pela fé a vinda de Jesus Cristo. Ele viu e se alegrou com o meu dia. Então, desde a época de Abraão ele foi salvo por quê? Ele já havia contemplado o Messias. Ele esperava pelo Messias. Ele aguardava pela redenção por meio do Messias.
mostrando para nós que a salvação é somente por meio de Cristo, e todos, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, todos só podem ser salvos por Cristo. Conclusão. O pacto de obras que foi feito com Adão, com o não caído Adão, antes da queda de Adão, fala lá em Gênesis que nós lemos, se ele obedecesse, ele receberia a vida. Se ele desobedecesse, ele receberia a morte. Então, o pacto de obras foi feito com Adão antes da queda. Mas o que acontece? Adão, ele transgrediu, apostatou e quebrou esse pacto. É o que diz em Oséias 6,7. Eles, porém, como Adão, transgrediram o pacto. Nisso, eles se portaram de maneira caluniosa contra mim, contra o Senhor. Então, por eles terem quebrado, transgrediram os pactos, o pacto com Deus, Deus vai instituir, então, o pacto da graça, em Gênesis 3,15, que nós lemos. E o descendente esmagaria a cabeça da serpente, como uma promessa ao caído homem pecador. Então a história da redenção e as relações posteriores de Deus com a humanidade devem ser vistas nos termos deste pacto da graça, como prometido nas alianças subordinadas no Antigo Testamento e realizadas e consumadas no pacto da graça na nova aliança, que foi ratificada, confirmada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Como diz em Hebreus 10,14, por quê? Por meio de um único sacrifício, de Jesus Cristo, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Então, o pacto da graça, ele é o pacto que vai nos mostrar todas as promessas do Antigo, do Novo Testamento, apontando tudo para a obra perfeita de Cristo. Que por meio de Jesus, nós fomos aperfeiçoados para sempre nele, como único sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre a nossa vida. Então isso é graça. É Ele ter feito toda a obra a homens pecadores, a qual não conseguiriam cumprir nunca o pacto de obras que Deus havia estabelecido. Olha para nós. Se Deus não tivesse agido por meio da graça sobre nós, qual de nós nos salvaríamos? Nenhum de nós poderíamos nos salvar, porque todos nós quebramos e continuamos quebrando toda a lei de Deus. É por isso que chama-se pacto da graça, porque envolve a misericórdia de Deus sobre nós. Então, de fato, o pacto da graça é o pacto de obras quebrado pelo primeiro Adão, realizado, cumprido e mediado através da pessoa e obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é o pacto da graça? É aquilo que Adão não conseguiu fazer e agora Jesus consegue fazer. Aquilo que Adão não fez, Cristo fez por nós. É por isso que Jesus ele é chamado na Bíblia de último Adão e segundo Adão, mostrando que é por meio dele, como representante agora daqueles que creem, que serão salvos. Ele então é o último Adão, não há uma esperança fora de Cristo, porque ele é o último. Ou nós cremos nele e seremos salvos, ou não seremos salvos. Algumas religiões falam sobre o purgatório. Não, porque se você morrer, você tem seus pecados, precisa de purgar os seus pecados, vai para o purgatório, e lá no purgatório, por meio de obras e tudo mais, vocês ficarão lá tentando se livrar dos seus pecados. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Ou Cristo, como o último Adão, nos salva o homem não será salvo.
Não há mais uma esperança além de Cristo, a não ser Cristo. Da mesma forma para aqueles que acreditam na reencarnação dos mortos, enviam com várias vidas para o mundo. E a pessoa nasce, morre, volta novamente. A Bíblia não fala isso. A Bíblia ensina que está ordenado ao homem morrer uma só vez, mostrando o quê? Que a nossa esperança é Cristo. Ou nós temos a esperança em Cristo da nossa salvação, ou não seremos salvos. Ele é chamado do último Cristo, ou seja, ou cremos nele, ou não seremos salvos. O segundo Adão, por quê? Porque o primeiro ele não conseguiu cumprir. O segundo, Cristo, cumpriu perfeitamente. Então ele se torna um único mediador, como João diz lá em João. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui também em 1 Timóteo, fala em 1 Timóteo, diz que Jesus é o único mediador entre Deus e homens. Ele se torna o nosso Salvador e o nosso Redentor. Por quê? Porque completamente ele cumpriu e satisfez as necessidades através da sua obediência perfeita. Ele é o único que foi perfeito em obedecer. Essa justiça perfeita e obediência completa são imputados aos eleitos através da fé. Então, como nós somos salvos? Como o homem pode ser salvo? Por meio de Jesus Cristo. É a única forma de homens, pecadores, serem salvos. É quando a justiça de Cristo é colocada sobre nós. E nós, por causa da obediência de Cristo, somos declarados justos diante de Deus. Nós não somos justos, nós não somos perfeitos, nós não somos bons, mas Cristo é tudo. E por causa de Cristo, então, somos salvos. Isso nos humilha diante de Deus, mostrando para nós a nossa incapacidade de qualquer tipo de obediência, obra ou algo assim como meritórias para entrarmos no céu, somente por meio de Cristo. Ou a justiça de Cristo estará em nós e nós entraremos ao céu, ou nós não entraremos ao céu pelas nossas justiças. É isso que se chama graça. É de graça, não é por obras, não é por méritos, não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que Cristo fez. Nenhum jamais conseguiu fazer, nenhum foi perfeito, mas Ele foi. E por causa dele, da aliança de graça em que Ele fez com os homens, nós então somos salvos, mediante a imputação da sua justiça em nós, através da fé. É por isso que nós somos salvos por meio da fé. Como eu sou salvo? Por crer em Jesus. Olha o que em Hebreus 9 diz. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, por meio de Cristo, nós recebemos a promessa da vida eterna, porque ele morre como resgate pelos nossos pecados, pois nós não poderíamos pagar por aquilo que fizemos, porque as nossas obras não poderiam nos salvar, uma vez que nós nascemos pecadores, e somente a obra de Cristo poderia nos salvar eternamente. Aqui mostra para nós o quê? Que desde a eternidade, aqui é um decreto eterno, desde a eternidade, Deus fez um pacto da redenção de salvar homens pecadores. Inicia-se com um pacto de obras feito com Adão. Adão peca, então Deus vai fazer um pacto agora da graça. E esse pacto feito lá em Gênesis,
ele vai ser desenrolado durante a história, até chegar na cruz de Cristo, a qual nós temos então o pacto da graça plenamente revelado e estabelecido. Durante o Antigo Testamento, eles tinham nuances a respeito do Messias. Mas quando chega a cruz de Cristo, ali nós temos o quê? A revelação final. Ficou claro, ficou perfeito a nós, ficou entendível a nós, que só podemos ser salvos por meio da cruz de Cristo. Tudo durante a história apontava para a cruz de Cristo. E na cruz de Cristo nós temos a revelação final de Deus, de uma forma clara, para que nós possamos ser salvos por meio da fé. Terminando, o pacto da graça, então, é simplesmente a salvação em Jesus Cristo. A vida eterna, gratuita pelo Evangelho. Nós o chamamos de pacto de graça, da graça, porque a salvação é dada sob a forma de uma aliança que procede exclusivamente da graça incondicional de Deus, e não de obras ou méritos humanos. No pacto em que Deus fez com Adão, ali procedia do quê? De algo condicional. Vocês precisam de obedecer para ser salvo. No pacto da graça, é de graça. Jesus obedeceu em nosso lugar. E ela, então, ela é incondicional, não está condicionada a fazermos nada pelas nossas obras, mas sim, tudo é pela obra de Cristo. Tudo foi feito pelos méritos de Cristo. Tudo foi feito pela obra de Cristo. É isso que nós chamamos de pacto da graça. A graça incondicional de Deus. Eu darei continuidade a esse estudo na próxima aula. Falaremos mais sobre o pacto da graça, o pacto da obra e o pacto da redenção. E eu queria deixar agora um momento para que, se algum irmão tem alguma dúvida com relação a isso, né, e quiser perguntar, vamos ter mais clareza com o passar dos outros estudos. Mas se algum irmão ficou com alguma dúvida e queira perguntar alguma coisa, para eu poder esclarecer. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Amém? Então eu creio que vai ficando mais claro ainda para nós, já no próximo estudo. Mas isso é fundamental, nós entendermos isso. Porque as igrejas modernas, elas têm ensinado ainda o pacto de obras. Então você vai em muitas religiões, você vai ver que é ensinado que se você não obedecer, se você não fizer, se você não for santo, se você não for perfeito, se você colocar um monte de sacramentos, um monte de empecilhos, para que a partir de toda essa obediência, então você pode conquistar a salvação ou não. E se você pecar, você então perde a salvação daquilo que você conquistou. E quando nós vemos a respeito do pacto de obras e o pacto da graça, nós vemos que tudo aponta para a cruz de Cristo, não é para nós. Por mais que nós, ao sermos salvos, nós vamos buscar o que? A santificação. Obedecer, cumprir a vontade do Senhor, mas não para ser salvos, e sim porque nós já fomos salvos. Então, ao obedecermos, nós fazemos de coração com alegria por aquilo que Deus fez em nós, e não buscando nos salvar nisso, ou apoiar a nossa eternidade nisso, porque nós não vamos conseguir ser perfeitos em nossa vida. E isso mostra isso para nós.
Isso tira o peso das nossas costas, porque nem Adão, no tempo da inocência, sem o pecado, conseguiu. Quanto mais nós hoje. Não conseguiremos ser salvos por obras, pelos méritos, mas sempre por meio de Cristo. E então toda a nossa vida sempre vai girar em torno da pessoa de Cristo. Vá até Ele, é Ele quem perdoa pecados. Quando você lê a Bíblia, olha para Cristo, porque está falando a respeito de Cristo. E tudo então vai girar em torno da pessoa de Cristo. Então o culto, a pregação, as ministrações não estão falando sobre nós, mas estão falando sobre a obra redentora de Cristo, a fim de que todos nós, ao crermos em Cristo, possamos ser salvos e vivermos em paz com Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós devemos tudo a Ti, porque nenhum de nós que estamos aqui fizemos nada para merecermos a salvação. Quando o Senhor foi até nós éramos maus pecadores, e nós não merecíamos termos sido salvos por Ti. Mas o Senhor, pela Tua graça, desde a eternidade, o Senhor já havia nos chamado, nos escolhidos, para nos salvar eternamente. E que por meio de Jesus Cristo, revelado a nós então pudéssemos colocar a nossa fé na cruz de Cristo e firmarmos toda a nossa fé na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, a fim de recebermos o perdão dos pecados. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos e reconhecemos a Sua graça sobre nós, a Sua misericórdia, a Sua benevolência, ao cumprir perfeitamente toda a lei em nosso lugar. E hoje então podemos, ó Deus, vivermos em paz nesse mundo, aguardando o dia da nossa redenção. Assim como Abraão olhou para a frente, olhou para o futuro, e ele contemplou o seu dia, Senhor Jesus. Que assim também nós possamos olhar à frente e contemplarmos a eternidade, a nossa entrada no céu, por meio da Tua cruz. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor possa nos despedir em paz e nos permitir retornarmos à Tua presença no dia de amanhã. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nessa comunhão tão preciosa, nós com os irmãos, que possamos crescer neste amor uns com os outros. É o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrados. Amanhã cedo às 9h30 teremos o batismo. Que Deus abençoe a todos.